Quem gosta de Natal aqui? É isso aí. Se você é novo aqui no Monte Sião, nós comemoramos o Natal. E a gente gosta de comemorar o Natal, como você já pode ver. Temos o bazar de Natal chegando. E não só isso, a gente tem até férias de Natal, ou férias de final de ano. A gente fecha a igreja no dia 25 de dezembro. Então, se você vier aqui, não se esqueça que você vai se dar de cara com a porta fechada. Então, não venha aqui. Dia 25 de dezembro nós estamos fechados. E também no dia 1, se eu não me engano, é o outro domingo, dia 1 de janeiro, nós também estaremos fechados. E nós voltaremos com os nossos cultos a partir do dia 8 de janeiro. Então, tira esses teus 2 domingos de férias. E se você quiser, você fala assim: Theo, eu não aguento ficar 2 domingos longe de uma igreja local. Glória a Deus, você é muito mais espiritual do que eu. Eu não vejo a hora, mas... Você tem que entender que esse aqui é meu 4º culto hoje. Mas, na verdade não, esse aqui é meu 3º. Mas eu já estou até perdendo noção de quantos cultos que são no domingo. É hora de a gente ter um pouco de férias. Mas, se você quiser, você tem que, vai lá e acha uma igreja para você frequentar nesses outros domingos. E que nem minha mãe fala, vai lá e se você gostar, fica por lá. Não que a gente não te quer aqui, mas na verdade todo mundo faz parte do mesmo time, amém? O importante é que você encontre o lugar que Deus tem para você. Se aqui é o lugar que Deus tem para você, fique aqui. Se não for, vá para outro lugar. E eu creio que o Natal é uma temporada tão especial. Eu sei que tem alguns evangélicos que sentem que não devemos comemorar o Natal. Mas eu acho que o Natal é uma oportunidade que a sociedade nos dá para falar sobre Jesus. Não tem maneira mais fácil de você fazer evangelismo do que você falar de Natal. Para pensar. A única coisa que você precisa fazer são 2 perguntas, e contanto que elas estejam em amor, você vai inevitavelmente falar sobre a cruz de Jesus. E a pergunta é: por que você comemora o Natal? Se você fizer essa pergunta para alguém que não conhece Jesus, ou talvez a pergunta: por que você não comemora o Natal? E a pessoa fala: eu não sei porque eu não comemoro o Natal. Aí você fala: você quer saber por que eu comemoro o Natal? Pronto, acabou. Você automaticamente aí tem portas abertas para você começar a compartilhar algo que tem a ver com Jesus e a vinda dele, a encarnação dele aqui na terra. Eu amo Natal, eu tenho memórias maravilhosas do Natal. Eu lembro quando uma das coisas que eu mais gosto do Natal são as festas. Quem gosta das festas de Natal, né? Para mim, quando eu era criança, eu ficava impressionado todo final de ano, quando a gente se juntava como família. E assim, antes de eu me casar com a Júnia, a minha família era a família na qual eu cresci, a única família que eu tinha. E a minha família é grande. Se você puser todos os agregados, que nem esposas, de primos e assim por diante, nós somos uma clã de 80 pessoas, 80 para mais pessoas. Então, são 80 Hayashis, é bastante gente, é uma tribo. E quando a gente se juntava, assim, nós somos japoneses, né? Só que tinha gente que começou a ser enxertado, que são ocidentais. Então, a gente tinha a maior seleção, desde pequeno, a maior seleção de sushi, comida japonesa, e também peru e farofa e todas as outras coisas ocidentais. Então, você via uma mesa que falava assim: uau! E eu e meus primos, nós tínhamos uma competição de ver quem comia mais. Quem já fez isso? Então, quando você é pequeno é bonitinho, depois já fica uma coisa de ogro. E quando eu era pequeno a gente comia pra caramba, a gente comia. E eu lembro que tinha um determinado momento na festa de Natal, que a gente sabia que era o momento que a minha tia Ana, ela entrava em cena. E alguns de vocês conhecem a minha tia Ana. Ela é uma tia bem atípica, ela é uma tia única, ela é uma pessoa bem com personalidade forte. Alguém aqui conhece a minha tia Ana? Alguns de vocês conhecem minha tia Ana. Minha tia Ana, ela canta ópera. E ela é japonesa. Então ela canta ópera em japonês. E quando era momento de Natal, ela cantava ópera em japonês, as canções de Natal. Então imagine Noite Feliz em japonês, versão ópera. E era mais ou menos esse momento que nós, como crianças, nós estávamos antecipando. Tia Ana vai começar a cantar Noite Feliz em ópera em japonês. E eu lembro que ela fazia aquela voz vibrato de Pavarotti, sabe o que eu estou falando? E a gente tentava imitar ela. Então a gente descobriu, se a gente pegasse um pouco o gogó e ficasse Noite Feliz, e a gente era um bando de uns 20 moleques, todo mundo zoando, e era a diversão da festa de Natal.
Só que depois a gente vai crescendo, a gente entra na adolescência. Eu sou um dos mais novos dos meus primos, e eu lembro os meus primos um pouco mais velhos do que eu. Eles começavam a trazer suas namoradas para a festa de Natal. Agora, essas pessoas não estão acostumadas com a nossa família. Então eu lembro que depois de comer, a gente já estava esperando, vai chegar a hora da tia Ana, e eu via os meus primos mais velhos pegando as namoradas deles de canto e falando assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, vai acontecer um negócio aqui que eu tenho que só te... A nossa tia Ana, mas eu prometo para você que a gente é uma família que ama Deus, a gente tem temor de Deus, nós somos uma família de princípio, mas a gente tem a tia Ana. E a tia Ana entrava e, cara, a gente ficava com... Daí, quanto mais velho você ficava, quantos mais os anos se passavam, mais vergonha alheia nós tínhamos. Fala: tia, por favor, para com isso. Até um dia que eu tinha um primo meu que ele levava o teclado, eu falei para ele assim: Willy, esquece o teclado de propósito, por favor, para gente não ter como cantar. E daí ela falou assim: não tem problema, a gente vai fazer a capela. E a gente fez a capela. Enfim, essas são as minhas memórias de Natal. E uma das coisas interessantes também de você crescer numa família que originalmente é cristã, é que por mais que os primos são muitos, numerosos, alguns estão em diversos caminhares com o Senhor. Tinha gente que estava andando com Jesus mais perto, outras pessoas estavam passando por uns momentos onde estavam um pouco mais frios na sua fé. A gente sabia exatamente mais quem eram as pessoas que estavam um pouco mais longe, mas uma coisa interessante que eu vi é que chegava no momento de cantar músicas de Natal. Aquelas músicas, elas eram tão embasadas na Bíblia, elas eram tão embasadas nos princípios do reino acerca do nascimento do Salvador, que por mais que o meu primo ou minha prima estivesse longe dos caminhos do Senhor, você olhava e você via nitidamente nos seus rostos um temor de Deus, e é como se tudo parasse para reverenciar. Eu sei que isso aqui é verdade. Quem já experimentou isso? E sabe, isso é lindo porque eu comecei a ver o valor, além da ópera da minha tia, na parte de cantar canções de Natal. E o Senhor começou a falar comigo sobre canções de Natal. É por isso que nós vamos dar o nome dessa série, Música de Natal. A gente tem hoje e os próximos 2 domingos. O nosso último domingo aqui vai ser desse ano de 2016. Será no dia 18 de dezembro. Então, não perca, dia 18 de dezembro nós teremos as nossas crianças fazendo as apresentações também. E eu sei que quando a gente eu estava analisando esse texto de Lucas 1 e capítulo 2, você enxerga lá 5 canções de Natal. Existe a canção de Maria, o Magnificat. Existe a canção de Zacarias, o Benedictus. Existe a canção dos anjos, o Glória Excelsior. A canção de Isabel e Elizabeth. E também a canção de Simeão, o Nunc Dimittis. Esses nomes esquisitos aí são o latim para justamente esses nomes de canções natalinas. E quando você olha e vê o que a Bíblia fala sobre a canção ou sobre Natal, existem alguns princípios que nós queremos ir a fundo, porque eu sei que tem a ver com essa ocasião que marcou a humanidade, que é a encarnação do nosso Senhor Jesus. Abre comigo aí em Lucas capítulo 1, versículo 46. Nós estaremos hoje cobrindo então o texto da canção de Maria, ou o Magnificat. O Magnificat tem a ver com aquilo que ela faz na primeira frase dessa canção, versículo 46. Lucas 1,46 diz assim: disse então Maria: a minha alma magnifica ou engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele atentou na humildade de sua serva, e pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração. Fala comigo, geração em geração. Se você tiver aí uma Bíblia de papel e uma caneta, sublinha essa frase de geração em geração sobre os que o temem. Versículo 51, com o seu braço ele agiu valorosamente, ele dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, ele depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, ele encheu de bens os famintos, ele despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia,
como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. Esse aí é o cântico de Maria. Maria canta esse cântico e você tem que entender um pouco o contexto. Se você puder, pega um momento ainda essa semana, vai lá e comece lá de Lucas 1:1. Você vai ver que ele escreve esse texto, esse livro de Lucas. Lucas escreve esse livro justamente para Teófilo. Então é algo pessoal para mim, mas eu vou deixar vocês participarem dessa ocasião. E é verdade, Teófilo é o cara que, na verdade, alguns teólogos dizem que Teófilo era um empresário romano que pagou um dinheiro bem alto para que Lucas, um médico, parasse com a sua prática de medicina e ele então dedicasse a escrever então 2 livros. Esses 2 livros foi um contrato que Teófilo firmou com Lucas. Ele pagou e falou assim: eu quero ter nos meus acervos, na minha biblioteca, 2 livros, um relato sobre a vida de Jesus Cristo, o ministério público dele, e eu quero um outro relato acerca dos Atos dos Apóstolos, ou o início da igreja neotestamentária. Então Lucas ele vai atrás, faz as pesquisas e debaixo desse contrato ele escreve então esse livro. Agora, os 2 livros. Agora, uma coisa interessante é que se você for ler lá do início, você vai ver que Lucas ele começa a relatar que um anjo Gabriel ele vem e aparece para Maria. Agora você tem que entender que Maria era uma menina, alguns teólogos dizem que ela devia ter uns 14 anos de idade, ela era noiva de um rapaz chamado José, eles já estavam com data marcada para se casar, e esse anjo Gabriel, ele chega e anjo Gabriel, toda vez que ele aparece em cena, ele vem trazer mensagens. Existem outros 2 anjos muito conhecidos na Bíblia, você vai lembrar de Miguel. O arcanjo Miguel, ele é aquele que toda vez que ele é mencionado tem a ver com uma batalha espiritual. Ele tem sempre uma menção onde ele está batalhando, ele está fazendo guerra. E também tem um outro anjo que nós também conhecemos, que não é mais anjo, mas antigamente era, e era Lúcifer. E Lúcifer era encarregado da adoração nos céus. Então era como se Lúcifer fosse o líder de louvor dos céus, como se Miguel fosse da batalha espiritual dos céus, e Gabriel era o pregador ou o mensageiro dos céus. E toda vez que Gabriel aparece, porque ele está trazendo uma mensagem, e é uma mensagem muito importante. Então Gabriel ele aparece, e é interessante que a Maria, ela recebe então Gabriel, e Gabriel fala: olha, eu estou aqui com uma mensagem, você é bem-aventurada, você foi escolhida, você é agraciada, você vai ter dentro do teu ventre o próprio Messias encarnado, vindo à terra. Agora, obviamente, é uma afirmação que levaria ela a questionar diversas coisas. Será que isso aqui é real? Será que você existe? Será que isso aqui está acontecendo? E como um sinal de algo que era tão sobrenatural, porém tão real, esse anjo diz assim, como sinal disso, para que você saiba que para Deus nada é impossível, a tua prima Isabel, ou Elizabeth, depende da tua versão, a tua prima, que alguns dizem que naquela época ela era a prima mais velha de Maria, ela devia ter seus 80 e poucos anos de idade, e Zacarias quase 100 anos de idade. Agora imagina uma mulher de 80 e poucos anos de idade, e o anjo fala: para você saber que aquilo que você está carregando é de Deus, você vai ver também que ela vai se engravidar, e ela vai se engravidar de um profeta. O nome dele é João Batista. Então quando ela percebe o que está acontecendo, ela vai e corre para a Judéia para encontrar então a sua prima. E quando ela encontra a sua prima, existe um fenômeno que é o menino, que é João Batista, 6 meses de gestação no ventre de Isabel, pula diante de Jesus que está chegando, e de Maria, e a semente de Jesus dentro de Maria. E quando aquilo acontece, ele é cheio do Espírito Santo. A Isabel então entoa um cântico, e aquele momento é a confirmação que realmente Maria, ela entende: eu sou agraciada, sou bem-aventurada. E naquele momento ela entoa o seu cântico que nós acabamos de ler. Então é aqui, esse contexto que acontece essa expressão da Maria. Agora, essa expressão da Maria, se você for analisar o cântico, são 3 partes a esse cântico. A primeira parte são os primeiros 2 versículos. A segunda parte a gente vai entrar mais para frente. E justamente os 3 pontos que eu tenho hoje são as 3 partes da canção do Magnificat. Então o primeiro ponto é a expressão de Maria. Eu queria que você prestasse atenção no que ela fala no versículo 46. Ela diz algo bem simples, mas poderoso: a minha alma magnifica ao Senhor. Para pensar nisso. A minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Há mais ou menos um tempo atrás, acho que uns 10, 15, 20, talvez 30 anos atrás, tinha uma canção que era muito popular nas igrejas evangélicas, que era justamente esse texto aqui: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem lembra dessa época aqui? Tá certo, são os que estão andando com Jesus bastante tempo já, ou um pouco mais velhos. E eu lembro de cantar aquilo, e eu lembro que, na verdade, eu lembro quando eu li a oração de Maria, quando eu percebi, aquilo que eu cantava na minha infância é essa canção de Maria. Agora olha só o que ela fala, a primeira frase: a minha alma, fala comigo, alma, engrandece ao Senhor. Ela está falando de algo que é no estado presente, oriundo de sua alma. Em outras palavras, ela está falando assim: o meu louvor, a minha adoração vem da alma nesse estado presente, e ele magnifica e ele engrandece o Senhor. Ele não fala minha alma engrandecerá ao Senhor, ela não fala um dia, quem sabe, eu vou magnificar ao Senhor, ela fala hoje a minha alma engrandece o Senhor. Interessante que ela fala magnificar em algumas traduções, e sabe o que eu entendo disso tudo também é que você tem a escolha de magnificar ou engrandecer ou aumentar aquilo que você quiser. Maria escolheu magnificar e exaltar aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Eu não sei se você já esteve perto de crentes aonde eles tudo que eles estão olhando são demônios agindo por trás de tudo. Sabe o que eu estou falando? Eu lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, veio um cara na igreja e ele veio dar uma palestra sobre Nova Era. Ele fez uma pergunta: você gosta da Disney? Eu falei, eu acho que eu gosto da Disney. É da Nova Era. Você gosta de McDonald's? Eu gosto de McDonald's. É da Nova Era. Você gosta desse teu tênis da Nike? Eu gosto. É da Nova Era. Eu falei, caramba, é muito chato ser crente. Ontem eu estava com um pastor lá em Campo Grande, estava ministrando em Campo Grande, e daí ele estava falando para mim: Titus, você parece o cara do Dragon Ball com esse teu cabelo. E daí eu falei, Dragon Ball? Eu falei, eu não lembro de ter assistido Dragon Ball. Ele falou assim, eu também não assistia Dragon Ball porque eu era um moleque crente, minha mãe ela proibia a gente de assistir Dragon Ball, então eu tinha que assistir Chiquititas. E ele começou a fazer uma piada. Cara, por que a gente nunca se divertia quando a gente era criança? Sabe, eu não sei se você pegou aquela época da igreja evangélica brasileira onde tudo era demônio. Quem pegou assim? Que tinha demônio atrás da árvore, no poste, no M do McDonald's, tudo. Não, se você olhar desse jeito, aí você vai ver o chifre do capeta. É tipo, pega então o disco Caetano Veloso e põe ele de trás para frente. Você lembra dessa época? Que eles vinham com aquelas vitrolinhas lá para reunião e... Sim, existe o mundo espiritual. Sim, existe batalha espiritual. Sim, existem demônios e eles atuam sim. Mas a coisa interessante é que Maria, ela escolhe magnificar a atividade de Deus. Uma vez eu escutei um professor de seminário falar para mim, quantos anjos caíram com Lúcifer? Professor, de acordo com o texto, 1/3. Então você concorda comigo que ainda 2/3 são anjos? Sim. Então para cada demônio que você vê, você deveria ver então quantos anjos? 2. Ele fala assim, então questione o que você tem como teu discernimento de espíritos. Se a única coisa que você consegue enxergar são demônios, você pode escolher o que você quer celebrar. Então, mas você não está enxergando que o inimigo está agindo. Eu sei que ele está agindo, mas o Senhor também está agindo muito mais. Então você não está entendendo como a igreja é falha, mas você não está entendendo como a igreja é gloriosa. Você não está entendendo a sociedade do jeito que ela está, mas você não está entendendo o quão forte brilha a luz que está sobre o corpo de Cristo. Mas a igreja está muito aquém de ser aquela noiva imaculada. Mas deixa eu te falar uma coisa, 2016 ela está muito melhor do que ela estava em 2006. E se você for ver, marca minhas palavras, que em 2026 nós estaremos muito mais gloriosos, maiores, mais brilhantes, mais imaculados. Nós seremos mais puros e muito mais maduros, porque nós estamos constantemente em evolução. Se for parar para pensar na história da humanidade, não existe nenhuma instituição que quanto mais ela é perseguida, mais atacada, mais cresce. Só a igreja. É a igreja de Jesus Cristo. Quanto mais eles nos perseguem, mais nós crescemos. Olha só, eu fiquei imaginando, Maria, ela fala assim, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu sou uma garota
de 14 anos, eu estou grávida, eu sei que eu sou virgem, não tive relação com ninguém, eu sei que isso significa, o que isso significa de acordo com diante da minha sociedade, eu sei dos riscos que eu corro de ser injustiçada por conta disso, ser marginalizada, eu sei que eu serei mal interpretada, eu tenho uma série de coisas que eu estou passando aqui na minha cabeça, mas hoje, quando eu entendo o que o Senhor está fazendo, eu escolho magnificar o Senhor. Se for analisar o que ela está falando, ela fala assim: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Agora, tem uma tradução, e muitas traduções, na verdade não é só uma, a maioria das traduções, não tanto em português, mas especialmente em inglês, se você for ver, esse versículo do 47 diz que o meu espírito se regozijou. Ela fala aqui nesse texto de 47, meu espírito rejoiced. Em outras palavras, é o regozijar no passado. Então, ela está falando assim, porque eu adoro em espírito, e já regozijando, quando essa situação chegou, aonde eu não entendo com a minha alma, eu mesmo assim consigo magnificar o Senhor. Faz sentido? Nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. O corpo é fácil você entender porque você toca o teu corpo, toca a mão da pessoa que está ao teu lado. Não é um fantasma, é uma pessoa, é um corpo, tem um corpo físico aí. É fácil você entender isso. O espírito também é fácil você entender, porque você vem aqui para um culto como esse, num domingo, você quer ter comunhão com os teus irmãos, você vai cumprimentá-los, você vai dar um abraço para os teus irmãos, você vai olhar olho no olho, você está tendo uma experiência física, certo? E depois com Deus você também vai ter uma experiência espiritual. Você sabe que aquilo que Ele fez dentro do teu espírito. Agora, o que seria a alma? Eu sei que tem muitas pessoas que têm diversas definições para a alma, e eu acredito que essas definições também podem ser muito corretas, mas para facilitar, eu sempre falo que a definição da alma são 3 coisas: são os teus pensamentos, são tuas emoções e são os teus desejos. O teu desejo, ele tem seu berço na alma. As tuas emoções têm seu berço na alma. E os teus pensamentos, sua lógica de raciocínio, tem seu berço na alma. O que Maria está falando aqui é, na sua expressão de adoração e louvor a Deus, ela fala assim: olha, a minha alma, os meus pensamentos, os meus desejos e as minhas emoções, elas escolhem hoje te aumentar, te engrandecer, te magnificar. Mas o meu espírito, ele já se alegrava antes em ti, Senhor. A palavra de Deus diz lá em João 4:24, Jesus mesmo falava, se você quiser chegar lá, você chega, se não, só escuta. Deus é espírito, e é necessário, em algumas versões diz, é importante, é necessário que aqueles que o adoram, quantos aqui são adoradores de Deus? Amém? Olha só o que ele está falando para nós, igreja adoradora. É necessário, igreja, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Em outras palavras, Maria era uma adoradora. Ela já estava adorando a Deus em espírito, em verdade. Verdade do quê? Verdade daquilo que são os atributos da natureza de quem Deus é. Quando você adora no espírito ou em espírito, você adora a Deus na convicção da natureza dele. Eu estou convicto em quem tu és. Eu estou convicto nos teus atributos. Eu sei a tua natureza, Deus, e por isso eu estou convicto nessa verdade. Eu te adoro em espírito e em verdade. Agora, quando você adora na tua alma, eu adoro a Deus porque o Senhor fez grandes coisas, porque a tua mão me sustentou, porque a tua mão me curou. Faz sentido? Então, uma coisa é você adorar a Deus por quem Ele é, outra coisa é você adorar a Deus pelo que Ele fez. E um não é errado, eu diria que os dois são importantes. E Maria, ela entende, ela fala assim, porque eu já tenho um histórico de adoração baseado naquilo que eu sei que Ele é. Eu tenho adorado a Ele em espírito, eu tenho me alegrado, mesmo quando eu não entendo a situação, eu me alegro nele em espírito. Mesmo quando eu não sinto alegria, eu estou me alegrando nele em espírito, na convicção da minha fé. Mesmo quando não faz sentido no meu raciocínio, eu adoro Ele em espírito. E porque eu faço isso, eu posso hoje, quando eu percebo que realmente eu sou agraciada, porque o sinal aconteceu, João Batista pulou no ventre da minha prima, uau, eu te magnifico, Senhor. Eu te engrandeço, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Faz sentido?
a importância de você entender Deus, o Senhor quer nos levar para uma maturidade onde nós teremos como base de adoração, como base de estilo de vida de adoração, de entrega a Ele. Eu estou fixo, eu estou firmado nas convicções da tua natureza. Será que você é aquele que adora a Deus só quando Ele faz algo? E quando Ele deixa de fazer, você questiona a própria natureza dEle? Ou você é aquele que o adora em espírito e em verdade? Faz sentido? Maria, ela entendeu isso. Ela fala assim, minha alma ela engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Agora, interessante é que se você pôr, o nosso texto principal hoje é Lucas 1, você já está lendo, mas põe o teu dedo ou uma caneta, marca ele, e a gente vai voltar para ele, mas eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel 2, 1 Samuel 2. Versículo 1, aqui é a canção de Maria. E uma das coisas que você vai perceber é que a canção, ou melhor, a canção de Ana, aqui em 1 Samuel 2, uma das coisas que você vai perceber é que a canção de Maria, ela é muito similar à canção de Miriam, a irmã de Moisés, e ela é muito similar à canção de Ana, mãe do profeta Samuel. E essas duas mulheres do Velho Testamento são como exemplos de adoradoras e líderes tementes a Deus, e elas adoram ao Senhor através dessas canções. E quando Maria começa a adorar, existe uma similaridade e um paralelo entre esses dois textos. Versículo 1 de capítulo 2 de 1 Samuel diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Fala comigo, porquanto eu me alegro na tua salvação. Isso aqui é Ana cantando, isso aqui é a mãe do profeta Samuel cantando. Agora fica com o teu dedo aí em 1 Samuel 2 e volta para Lucas 1. Versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você vê esse paralelo? Agora volta para o texto de Samuel, versículo 2, continuando. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Agora se você for lá para Lucas 1,49, você vai ver esse paralelo novamente. Maria canta, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Quase idêntico, mas com palavras diferentes ou variações nas frases. Versículo 3 de 1 Samuel 2: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Versículo 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Agora se você for olhar lá em Lucas 1,52, você vai ver que está escrito aqui: depois, Maria canta, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. A mesma coisa com maneira diferente de ser dita, ou ser cantada. Versículo 5 de 1 Samuel 2: os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Em Lucas 1,53, Maria canta: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Em outras palavras, você começa, depois a gente não tem tempo para entrar lá no texto onde tem a canção de Miriam, mas se você for analisar Miriam, e juntamente com seus 2 irmãos, Moisés e Arão, eles cruzam o mar, e quando eles chegam ao povo de Israel, a terra seca, ela entoa então um cântico de adoração ao Senhor, muito similar a isso que Ana também cantou. Ana está adorando o Senhor, e aí nesse momento onde Maria, ela tem, eu queria que você entendesse a ebulição de emoções que Maria está passando. Eu queria que você imaginasse a primeira emoção de se você fosse uma menina de 14 anos de idade, uma adolescente, e você estivesse no teu quarto e de repente aparecesse um anjo, o anjo Gabriel, no teu quarto. Qual seria a tua reação? Qual seria a tua reação? Eu não sei, eu nunca tive um anjo aparecer para mim. Eu sei que tem pessoas que já tiveram essas experiências sobrenaturais. Eu gostaria de ter essa experiência, eu nunca tive. Se um dia, se for a vontade de Deus, eu terei. Mas uma das coisas interessantes é que toda vez que o anjo aparece, eu imagino que ele causa muito terror, porque ele sempre começa falando: não temais.
Para pensar, toda vez que o anjo aparece na Bíblia, ele fala, a primeira coisa que ele fala não é, eu vou te convencer que eu sou o anjo. Não, ele fala, não tem mais. Porque provavelmente a primeira reação das pessoas quando dizem o anjo, não tem mais, sou eu, Gabriel. Calma, calma, calma. Eu tenho uma mensagem para você. Eu tenho uma missão. Sim? Tá, então Gabriel, ele aparece e ele vem, e talvez a primeira emoção que Maria passa aos 14 anos de idade é terror. Não tem mais. E ele fala, agraciada, você é bem-aventurada, olha a promessa de Deus na tua vida, você vai ser o ventre, bendito é o ventre, o teu ventre. E até ela perceber aquilo, talvez ela está um momento assim ela está atônita, como assim? Não é possível. Ela está duvidando, ela está confusa. As emoções são as mais variadas. E de repente ela começa a perceber, isso aqui está acontecendo de verdade. Eu tinha medo, eu estava confusa, mas agora eu estou entendendo. E agora eu estou com outro tipo de medo. Eu tenho receio, porque se isso for a verdade, e eu creio que é verdade, quer dizer que eu estou grávida. E eu grávida, como que a sociedade vai aceitar isso? Como que a minha família vai aceitar isso? E talvez agora ela tinha medo. Talvez ela estava passando por uma situação onde ela tem uma apreensão, então diversas emoções. E finalmente ela sai correndo para a Judéia. O texto, a gente não vai entrar nesse texto, mas logo antes do cântico de Maria, você vai ler, ela sai correndo, bate na porta. Quando ela vê então a sua prima Elizabeth, ela vai para saudá-la, abraçá-la. E daí existe um momento divino que acontece lá, que é o Espírito Santo enche João Batista no ventre da sua prima. Bom, ela entende, uau, é verdade, esse aqui é um sinal que é possível. E agora então, uma enxurrada de emoções, uau! E naquela enxurrada de emoções, ela canta essa canção de adoração. Eu estava falando aqui no último culto, que eu já tive alguns momentos na minha vida, que eu tive muitas emoções. Pensa você, no momento que você teve a maior ebulição de emoção. Aquele parece que é um vulcão de emoção que está estourando dentro de você. Eu lembro que um desses momentos na minha vida foi quando o Rogério Ceni marcou o 100º gol no Corinthians. Theo, sério mesmo que você vai falar disso? Sério. Talvez não é um momento que eu tive mais emoção na vida, mas eu diria que é o top 5. Eu lembro, a Júlia estava me falando, eu lembro que você estava lá, e na época eu e o Júlia, a gente estava namorando, eu acho, e a gente estava num apartamento, tinha vários amigos lá, a gente estava todo mundo junto, e era São Paulo e Corinthians, e o narrador falava, agora, Rogério Ceni tem a oportunidade de marcar seu 100º gol, justamente no Corinthians, e a gente estava falando assim, será que vai acontecer? E daí a gente estava olhando e falou assim, cara, vai dar, e eu lembro que naquele momento, o jogo inteiro, a gente estava num apartamento que tinha um terraço, e naquele terraço, o pessoal dos outros prédios ficavam xingando, os São Paulinos ficavam xingando os corintianos, sabe aquele coisa, quem já, não façam isso, não é um bom testemunho. Mas naquele momento, o pessoal estava com as provocações, e de repente, o pessoal está lá, e o Rogério Ceni vai bater a falta, e quando ele bate a falta, e a bola vai entrando, uma ebulição de emoção aconteceu em mim. Eu saí correndo, eu não sabia nem para onde estava indo. Eu cheguei, eu estava no terraço, 7º andar. Eu estava segurando o parapeito, e a única coisa que eu fiz foi berrar. Eu fiz... E eu segurei, eu falei, eu vou desmaiar. Eu berrei tanto que eu fiquei tonto. Eu falei, eu vou desmaiar. E a única coisa que eu pensava é, se eu desmaiar, eu vou cair do 7º andar. E eu segurei o parapeito, aquela grade da terraça, eu fiquei segurando. E eu lembro que eu falei, vou desmaiar. E eu fiquei quieto, eu fiquei tão calmo, porque eu estava tonto. Eu não xinguei ninguém. Eu nem falei gol. Eu não conseguia nem pensar e raciocinar para verbalizar e articular uma só palavra simples. Gol. Eu não tive nem o raciocínio para falar gol. Eu só fiz... Tamanha era a emoção. Agora pense você, se você sabia que do teu ventre viria o Salvador da humanidade, e aquele sinal de confirmação veio, quem diria que você estaria bem emotivo naquele momento?
E naquele momento de emoção, como que ela consegue cantar uma música tão linda como essa? Como que ela consegue cantar não só uma música tão linda, mas uma adoração tão bíblica? Eu estava me lembrando daquele momento onde eu estava berrando, e o Senhor começou a falar assim: você não estava pensando em mais nada. Não. Sabe, aqueles momentos de pico, seja algo negativo, uma crise aguda, seja uma conquista extrema, momento onde suas emoções estão à flor da pele. Talvez você tenha uma certa dificuldade, é normal do ser humano, controlar o raciocínio e agir de acordo com a lógica. Maria não. Ela extravasou, mas ela extravasou de tal maneira que ela extravasa teologicamente correta. Como que isso acontece? Só acontece quando você está constantemente com a mente sendo renovada pela palavra. Era tão parte dela que era como se tivesse canais já forjados para que os sucos das emoções já fossem por aqueles canos da teologia correta. Ela já fala: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra no Senhor. E ela está cantando, ela está berrando, e ela está falando assim: Deus, o Senhor atentou à humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Ela articulou tão bem aquilo porque fazia parte de quem ela já era. E o Senhor me desafiou: se você tiver mas tanto a minha palavra dentro de você, tanta Bíblia dentro de você, a tal ponto que o teu reflexo, no momento de explosão emotiva, seja a minha palavra. E se nós tivéssemos um paradigma tão bíblico, tão intrínseco no nosso ser, que a nossa expressão, ela não tem como não ser uma expressão bíblica. Eu creio que era isso que estava acontecendo na vida de Maria. Então essa primeira parte, a expressão de Maria, é um momento onde a alma dela, ela engrandece ao Senhor, porque o seu espírito já alegrava. Ela oferece uma adoração oriunda do espírito, uma adoração oriunda da alma. Ela vem de uma maneira tão bíblica, porque já existia um paradigma bíblico que era o estilo de vida dela anterior. Faz sentido? E logo na sequência nós entramos na seção número 2, que é a bênção da Maria. A bênção da Maria. A bênção da Maria é justamente versículo 48 e versículo 49, que nada mais é que as gerações a chamarão de bem-aventurada. Ela cita: olha como eu sou abençoada. E olha só o que ela fala: porque o Senhor atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora, fala comigo, desde agora. Isso aqui é muito importante. Desde agora, se puder sublinha isso, eu vou explicar daqui a pouco. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Maria está falando assim: o Senhor atentou-se à minha humildade, por isso eu sou bem-aventurado. Agora, deixa eu tentar explicar um pouco isso. Para mim não fazia muito sentido. É você falar assim: Deus, eu sou tão humilde, por isso que eu sou super abençoado. Quem concorda que sou um pouco esquisito, né? Aos olhos humanos não faz muito sentido. E realmente não faz muito sentido quando você analisa isso pela lente daquilo que a sociedade diz que é humildade. Mas quando você começa a entender o que a Bíblia diz acerca de humildade, faz completo sentido. Porque ela fala assim: o Senhor atentou-se à minha condição de humilde, e por isso eu sou extremamente bem-aventurado. Por todas as gerações eu serei lembrada como uma mulher bem-aventurada, porque o Senhor viu a minha humildade, e o Senhor fez grandes coisas, porque o Senhor é poderoso e santo é o seu nome. Ela entendeu que humildade tinha a ver com ela ter um senso de propriedade daquilo que Deus já falou que ela era. Lucas 1, 28, um pouquinho antes, o anjo aparece e ele fala assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Talvez naquele momento ela não entendia: como é que eu vou ser bendita? Como que eu sou agraciada? Mas naquele determinado momento onde ela entoa louvor e adoração ao Senhor, ela fala: ei, eu sou humilde e por isso eu sou bem-aventurada. Ela tem um senso de propriedade: é isso, sou eu. Se você for analisar, qual que seria hoje, para nós cristãos, o maior exemplo de humildade? Acho que todos nós concordaríamos em dizer que Jesus é nosso maior exemplo de humildade, não é verdade?
Agora, se você for ver, como que é descrita então a humildade de Jesus? Filipenses 2, versículo 5, se você puder, chega lá comigo. Paulo descreve a maneira como Jesus expôs a sua humildade. Ele diz assim no versículo 5, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou negou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Versículo 8, ele humilhou-se a si mesmo, se achando na forma de homem, sendo obediente, fala comigo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como é que Jesus expressou sua humildade? Jesus expressou sua humildade quando ele chega para Deus Pai e fala: Deus Pai, eu sou Deus Filho, temos aqui Deus Espírito Santo, nós somos a Trindade, nós somos Deus. E eu sei que o Senhor quer salvar a humanidade. Eu sei que o Senhor precisa de um segundo Adão. Eu não vou segurar minha posição como se fosse algo a ser segurado. Eu abro mão disso. Se o Senhor quiser me mandar como Deus encarnado em forma de homem para ser servo da humanidade, eu não vou ficar segurando aqui meu trono como se fosse algo que eu sei que está no meu direito, mas eu abro mão disso, se for necessário, temporariamente. Então Deus o envia e ele vem como homem, e ele vem para servir. E quando Jesus chega aqui para servir, aqui o versículo 8 diz que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A humildade de Jesus o levou a ser obediente até a morte e morte de cruz. Mas olha só, continua no versículo 9. Também a mesma humildade, pelo que também, fala comigo, também Deus o exaltou soberanamente. Então é a humildade de Jesus que o levou até a morte e morte de cruz, e também foi a humildade de Jesus que o pôs em posição a ser exaltado de maneira soberana. Faz sentido? E lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, a verdadeira humildade começa com uma plena submissão à vontade de Deus para a tua vida. Verdadeira humildade não é você falar baixinho, você ficar corcunda, você ser discreto. Muitos pensam que isso aqui, o mundo fala, isso é ser humilde. Oh, o cara é tão humilde. Oi, tudo bem, prazer. Se fosse isso, eu falo, todo asiático seria humilde. E no meio de muitas pessoas tímidas, eu já presenciei talvez as maiores expressões de orgulho. Não é porque você fala baixo que você é humilde. Tem gente que é tímida e é muito orgulhosa. O que quer dizer então humildade? Humildade verdadeira aos olhos do reino de Deus é você estar completamente, plenamente submisso à vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu quero que você desça para a terra em forma de homem, você morra uma morte de cruz. Eu vou. Agora eu quero que você seja exaltado de maneira soberana. O teu nome vai ser sobre todos os nomes. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante de ti. Amém. Isso é humildade. Humildade é você cumprir aquilo que Deus te fez para cumprir. Humildade é você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Nada mais, nada menos. E aqui Maria, ela entendeu que ela é humilde. Ela fala assim, eu sei que eu sou humilde. Por quê? Porque eu sou bem-aventurada. E o Senhor já tinha falado que eu sou chamada para ser bem-aventurada. Então ela está confortável com a grandeza do destino e do propósito dela. Talvez uma das coisas que mais precisamos crescer e amadurecer como povo de Cristo é estarmos confortáveis com a grandeza do nosso propósito. Faz sentido? Deus não pode usar um povo com uma mente pequena. Deus não pode usar um povo que Ele pagou o preço para que eles sejam filhos, sacerdócio real, se nós ainda estamos presos numa mentalidade religiosa, pensando que ser escravo é mais espiritual do que ser filho. Faz sentido?
Humildade é você falar de Jesus, eu reconheço o que o Senhor está querendo fazer na minha vida. Senhor Deus, eu reconheço por que eu existo. Jesus, Senhor Deus, eu reconheço que talvez eu vou ter momentos onde eu vou ter que morrer para mim mesmo, e eu vou ser submisso a isso. E vai ter momentos onde o Senhor vai fazer com que eu venha brilhar como uma estrela, e eu vou ser submisso a isso também. Tem pessoas que são extremamente desconfortáveis com uma posição de exposição. E o Senhor fala assim: eu te criei para isso. Por isso que Isaías 60 é tão importante nós entendermos: levanta-te e resplandece. É um mandato para a nossa igreja, não só o Monte Sião, a igreja de Jesus Cristo. E sabe, aqui a humildade de Maria fala assim: se eu vou ter que ser então essa bem-aventurada, eis-me aqui, eu sou a bem-aventurada. Se o Senhor vai me usar para abençoar gerações, eis-me aqui, eu abençoo as gerações. Se eu terei um nome que vai ser lembrado, não tem problema, eu vou ter meu nome que vai ser lembrado, eu vou me submeter plenamente ao teu propósito. É isso que o Senhor quer de mim? Sim, então eis-me aqui. Quem quer ser humilde? Amém? Olha só, ele continua dizendo aqui que Maria, ou melhor, que Jesus humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você começa a ver o exemplo de Jesus, você começa a ver que isso também estava presente na sua mãe aqui na terra, Maria. E Maria, ela fala assim: eu te agradeço, eu te engrandeço, porque o Senhor olhou para a humildade da tua serva, pois eis que desde agora, não sei se você sublinhou quando eu falei desde agora, em outras palavras, ela entendeu: agora eu entro para uma outra fase do meu propósito. Antes eu era uma mulher ou uma menina que talvez eu não estava entendendo o que seria a minha existência, o porquê da minha existência. Agora, então, no momento que ela enxerga o sinal, assim, desde agora, ela fala assim: de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurados. Foi um divisor de águas. Ela fala assim: saquei, eis-me aqui, eu vivo para ser bem-aventurado. Eu não vou fugir da grandeza, do mandato na minha vida. Faz sentido? Fala para quem está do lado: não fuja da grandeza que Deus propositou na tua vida. Faz sentido? Então, isso não soa como uma afirmação mais humilde. Acredita em mim, é a coisa mais humilde que você já falou. O mundo vai falar para você, e o inimigo quer que você fique preso. Ah não, grandeza não é para comigo não. E assim ele vai debilitando e debilitando cada vez mais a igreja. Olha só que continuando aqui no texto, eu fico pensando: Maria foi uma pessoa tão humilde. E sabe, o conflito que a gente vê tanto, quando a gente fala de Maria, a gente vê um conflito, especialmente em países latino-americanos, entre a igreja católica e a igreja evangélica. E muitos evangélicos se levantam e falam assim: a gente não deve ficar falando de Maria. E talvez a gente tenha uma reação, e não uma resposta, uma reação a algo que pode ser um detalhe que nós enxergamos de maneira diferente e que não anula que eles são os nossos irmãos. Faz sentido? Mas olha só que importante: Jesus e Maria, se tivessem hoje vivos, encarnados aqui na terra, ambos falariam: Maria não é para ser adorada, ela é bem-aventurada, ela tem que ser honrada. A própria palavra diz que honra, para quem honra é devido, mas ela não é para ser adorada. Tanto é que em Lucas 11, se você puder abrir aí comigo em Lucas 11, existe um texto que explica, Jesus mesmo diz. Jesus está ensinando na sinagoga, Jesus está pregando, ele está impressionando todo mundo com a sua sabedoria. Jesus está pregando e dando uma palestra ou uma fala com autoridade, e as pessoas estão tão impressionadas com a sabedoria, com a autoridade, com a revelação de Jesus. Versículo 28, Lucas 11, melhor, 27, Lucas 11. E aconteceu que, dizendo ele, ele é Jesus, dizendo Jesus essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. O que está acontecendo aqui? Jesus está pregando e as pessoas estão: uau, quanta sabedoria! Jesus está ensinando, ele: uau, quanta revelação! E o pessoal está: uau, quanta autoridade! E chega um determinado momento que uma mulher, ela não se aguenta. Ela se levanta no meio da plateia e ela fala assim: bem-aventurado Jesus, é tua mãe, é o teu ventre, é o ventre que te trouxe aqui à terra, é o peito que mamaste, que te alimentou como criança. E Jesus para tudo, ele já sabe para onde esse negócio está indo. Ele para tudo, olha só o que ele fala no versículo 28. Mas ele disse: antes
Algumas traduções têm mais, não mas, mais. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e o guardam. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, sim, minha mãe é uma mulher muito bem-aventurada. Sim, temos que honrá-la. Sim, ela foi fiel, foi obediente, foi humilde, e Deus soberano a usou para trazer o Salvador encarnado aqui na terra. Mas deixa eu te falar o que é mais bem-aventurado do que a Maria. Mais bem-aventurado do que a Maria é você entender as minhas palavras e permitir com que elas venham te transformar. Eu estava lendo uma reportagem, na verdade eu estava assistindo uma entrevista de um homem que é um empresário. Ele é o fundador de uma empresa chamada, você deve conhecer, Multicoisas, essa loja, uma franquia. E esse homem estava sendo entrevistado. Em um determinado momento da entrevista, ele fala que ele frequentou uma igreja evangélica por 6 meses antes de começar a empreitada dele. E o entrevistador faz a pergunta: por que você fez isso? Você é evangélico? Ele deixa muito claro, não, eu não sou evangélico, mas eu fui lá para aprender Bíblia. Eu não sou evangélico. Ele repete umas 2 vezes: eu não sou evangélico, mas eu sei que quando eu estava lá na igreja evangélica, eu escutei princípios bíblicos acerca de finanças e princípios bíblicos acerca de liderança, que foram cruciais para eu entender o modo de negócios que eu tinha que implementar na minha nova empreitada. Em outras palavras, ele está falando assim, eu fui para a igreja para pegar informação. Sim? Então deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia pode te passar informação. Você não precisa ser evangélico para ser informado pela Bíblia. Você pode receber informação pela Bíblia, independente da tua crença. Além disso, a Bíblia, ela também traz encorajamento. Não sei se você já passou por um momento onde você está desencorajado e você fala assim: eu tenho que pegar um culto porque eu estou muito down. E você vem, você escuta, talvez alguém lê uns salmos, você adora o Senhor, você talvez nem entende que aquilo que você está cantando é Bíblia purinha, e naquele momento você começa a falar assim: nossa, eu estou mais encorajado. Isso é muito bom. A Bíblia também pode te inspirar. A Bíblia pode fazer com que você venha ter novas ideias. Você começa a escutar a maneira como Jesus ensina as parábolas, e começa a falar assim: uau, eu estou com uma nova visão agora. Olha só, eu nunca tinha enxergado dessa maneira. Eu lembro que uma vez eu estava aqui no final de um culto, e veio um homem. Ele é um cara muito influente na área de marketing. Ele veio e tinha um amigo meu em comum. Ele veio e apresentou esse homem. Ele falou assim: esse aqui é meu amigo, tal. Apresentou. Ele falou assim: ele é budista e ele queria só conversar com você. Sabe o que ele falou para mim? Ô pastor, como que eu chamo? É reverendo? É pastor? Eu falei: pode chamar de Theo. Tá bom. Então, Theo, seguinte, eu queria falar para você que eu sou budista. Na verdade eu cresci no espiritismo e hoje eu sou budista. Mas eu queria falar para você que esse domingo eu estou saindo daqui com muito mais conhecimento do que quando eu entrei. E estou saindo aqui muito mais inspirado de quando eu entrei. Muito obrigado. Ele me cumprimentou e foi embora. Isso é muito bom. Mas Jesus não está falando disso. Jesus não está falando sobre, mais bem-aventurado é você ser informado pelas minhas palavras, mais bem-aventurado é você ser inspirado pelas minhas palavras, mais bem-aventurado é você ser encorajado pelas minhas palavras. Jesus está falando assim: não, mais bem-aventurado é você ser confrontado pelas minhas palavras e permitir com que ela venha te transformar. É isso que ele está falando. Em outras palavras, se você começa a ler a palavra, a Bíblia, e você não permite com que a Bíblia venha te ler, você não está entendendo, ou você está desperdiçando algo precioso que ela pode dar. Porque a plenitude da Bíblia é quando ela traz uma transformação na tua vida. Faz sentido? Quando você começa a entender o que a própria Bíblia diz acerca de si mesma, ela está falando assim: a Bíblia ela é comparada como uma espada. A Bíblia também é comparada como martelo. A Bíblia é comparada como fogo. A Bíblia é comparada com uma série de outros elementos. Mas eu digo uma coisa: todos esses elementos ou ferramentas causam transformações, uma vez que elas têm encontro com outros materiais. Sabe aquele momento que a Bíblia vem como uma espada, ela vem te cortando. Deixa ela te cortar. Você já foi cortado pela Bíblia? Você já foi martelado pela Bíblia?
Eu não sei se você já teve essa experiência onde você está lendo a palavra e você pensa, eu vou ter mais informação, vamos lá, mais teologia, vamos lá. Vou ser mais inspirado, vou ser mais encorajado. De repente a Bíblia começa a te ler, é como se a Bíblia falasse, ei, para aí, estou falando de você. Esse texto aqui, ó, é de você. Você já teve isso? É aquele momento, eu já tive alguns momentos assim. Na verdade eu paro e eu falo, faz cirurgia. Pem. E é dolorido. Jesus fala assim, mais bem-aventurado é isso. Ele está falando assim, ó, sim, minha mãe é bem-aventurada, sim, o ventre dela é bem-aventurado, mas bem-aventurado, mais do que isso, é quando você ouve a palavra e permite com que ela ache residência em você. Faz sentido? Eu fico pensando, sabe, como Jesus era tão sábio. Eu fico pensando também como a palavra tem que sempre confrontar. Jesus, ele não era nada politicamente correto, ele vivia para confrontar. E eu creio que nós temos que voltar a ter um apreço para ser confrontado pela Bíblia. Confronto é sinal de amor. Fala que vai ao teu lado, confronto do Espírito Santo é um sinal de amor. E por último, a bênção do mundo, versículo 50, nossa terceira parte. E eu vou resumir, qual seria a bênção do mundo que Maria canta? Ela canta, não importa em que geração em que você nasceu, Deus continua o mesmo. Ele exalta aqueles que o temem e se submetem a Ele. Ele fará justiça aos injustiçados, derrubando o opressor e o autossuficiente. Versículo 50, e a sua misericórdia é de geração em geração. Fala para quem é do teu lado, isso inclui você. A misericórdia de Deus é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço ele agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos os poderosos elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais. Fala comigo, geração passada. Para com Abraão, fala comigo, muitas gerações passadas, e sua posteridade para sempre. O que ele está falando? Ele está falando duas coisas aqui. Ele está falando sobre gerações e gerações. Ela está falando sobre o futuro. Ele está falando também sobre Abraão, nossos pais, e sua posteridade, gerações passadas. Maria está cantando isso com algumas coisas em mente. Ela canta isso com a geração que ainda está por vir vai ser abençoada pela minha humildade e minha obediência. Eu só estou hoje aqui por conta da humildade e obediência das gerações passadas. A Maria é como se ela fosse aquela terceira ou o terceiro corredor num revezamento de 4%. Pega o bastão e começa a correr, tem mais 100 metros para correr. E talvez naquele momento a pessoa está pensando, eu tenho que correr certo, eu tenho que correr rápido, eu tenho que me esforçar, eu tenho que dar tudo que eu tenho, porque eu tenho que honrar aquilo que os outros dois corredores fizeram para que esse bastão chegasse na minha mão. E esses dois últimos corredores talvez sacrificaram muitas coisas para chegar nessa Olimpíada da melhor forma possível. Eu quero honrar isso que eles fizeram. E ao mesmo tempo que está correndo com a mente naquilo que os dois fizeram, também está correndo na mente daquele que ainda está para receber o bastão. Então assim, eu tenho que correr forte, porque eu quero dar um bom tempo para passar certo bastão, porque a pessoa que está lá na frente também, ela merece o meu melhor. Faz sentido? Maria está nessa situação, e Maria está falando assim, ó, existe um Deus, e a natureza desse Deus, deixa eu te falar, você é abençoado porque você serve um Deus que Ele abate o soberbo e o orgulhoso, Ele exalta o humilde e o temente a Deus, e aquele que depende de Deus vai ser exaltado. Existe um Deus, e esse Deus que nós servimos, ela está falando, você é abençoado, você é tão bem-aventurado quanto eu, porque por gerações e gerações por vir, esse Deus não muda. O Deus que faz justiça para aqueles que não podem fazer justiça para si mesmos. O Deus que não se cala diante do opressor. Esse é o Deus. E por isso eu estou hoje com esse bastão. Ela está falando assim, e eu vou correr com a eternidade em mente. Faz sentido? E hoje que eu creio que o Senhor está falando conosco, sabe, quando você começa a ler esse cântico de Maria, e quando você começa a adorar a Deus com esse cântico de Maria, eu creio que é importante você entender que o teu ato de obediência, o teu ato de submissão, que leva você a louvar e adorar o Senhor com essa canção aqui, em meio às dúvidas da vida, assim como a Maria tinha diversas dúvidas da vida,
esse teu ato de submissão, fala assim: Deus, o Senhor encontrou uma serva humilde, eu continuo te adorando. Quando ela faz isso, ela se torna então um canal de bênção para o mundo. Ela começa a se tornar então o ventre e o canal que então faz entrar nessa terra a revolução de Jesus. Hoje eu tenho no meu coração que muitos de nós podemos continuar o legado de Maria. Qual que é o legado de Maria? É você ser humilde, você aceitar o teu propósito, você adorar a Deus em espírito e em verdade. Em alguns momentos você vai ter a tua alma se alegrando junto, mas independente, continue adorando a Deus em espírito e em verdade. Diga sim ao chamado dele na tua vida. Honre o passado, o Abraão e Israel que já correram antes de você, e corra com o bastão na tua mão com as gerações em sua mente, as gerações futuras. E eu creio que quando você faz isso, você se torna o canal de Jesus aqui na terra. Você traz então a revolução de Cristo ao teu redor. Faz sentido? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. No reino de Deus, a verdadeira humildade é nós estarmos completamente submissos à vontade de Deus na tua vida, nas nossas vidas, seja ela a morte de cruz ou a exaltação perante homens. Eu sinto de Deus que existem algumas pessoas aqui que você está batalhando. Talvez a tua mente, talvez um paradigma religioso, ele talvez até aceita de uma maneira mais fácil a morte de cruz, mas como que significa eu ser humilde para ser exaltado perante homens? É exatamente isso que Jesus fez. Ou melhor, é exatamente isso que Deus fez com Jesus. E sabe, eu creio que é humildade quando você diz: Senhor Deus, o Senhor quer que eu seja hoje talvez uma pessoa que fica no plano de trás, talvez não aparecendo, talvez uma pessoa que está aparecendo, uma pessoa que vai se levantar como uma voz na política, talvez uma pessoa que vai se levantar como uma voz de justiça, terceiro setor, talvez uma pessoa que vai se levantar como um missionário, que nem nós tivemos hoje o envio de um casal missionário no culto das 11 para a China. Pai, o que é o teu propósito da minha vida? Aceite isso com humildade. Aceitar isso com humildade é você ser submisso plenamente. Põe tua mão no teu coração. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, nesse momento de Natal, nesse momento onde nós estamos celebrando a vinda da revolução de Jesus aqui na terra. Assim como Maria, que foi uma mulher que te adorou em espírito e em verdade, e por conta disso pôde ter sua alma engrandecendo o Senhor. Hoje, Pai, mesmo que as nossas mentes não entendam as situações onde nós estamos passando, mesmo que as nossas emoções, as nossas vontades não acompanham a verdade que nós já sabemos, nós queremos ser fiéis com a nossa adoração, e nós queremos nos submeter de maneira plena à tua vontade, a vontade que inevitavelmente vai nos levar a uma morte de cruz, mas também que vai incluir uma exaltação, e essa exaltação é diferente para cada um. E eu peço agora, Pai, que o Senhor venha estar nos dando a tua graça para nós dizermos sim a isso. Eu creio que o Senhor está querendo remover hoje medo de grandeza. Tem pessoas que escolhem propositalmente não abraçar um destino grande para que elas não venham se frustrar. E hoje o Senhor está falando assim: eu quero que você pare com isso. Você está se auto-sabotando. Eu quero que você pare com esse comportamento. Eu quero que você seja plenamente submisso à minha vontade na tua vida. Se eu quiser te exaltar, deixa eu te exaltar. Se eu quiser te levar para o anonimato, deixa eu te levar para o anonimato. Se eu quiser te exaltar perante os céus e que a terra nunca te conheça, que seja assim, de acordo com a minha vontade, diz o Senhor. Seja o que for que Ele está pedindo de você hoje, só diga assim: isso é humildade. Pai, nós dizemos sim àquilo que o Senhor tem como propósito para nós, porque quando nós dizemos sim, nós seremos então aqueles que vão dar entrada à revolução de Jesus ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso local de vivência, e nós queremos ver Jesus sendo espalhado. Nós pedimos que o Senhor venha estar selando isso nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.